Seja bem-vindo ao canal Autotelling News, eu sou o Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui nesse canal eu gravo sempre sem roteiro, o que às vezes acontece alguns errinhos, né? Então eu cometi um errinho no começo desse vídeo, estou gravando uma correção, falar um pouquinho pra vocês sobre a BMW Alpina. A Alpina foi fundada nos anos 60 por Burkhard Bovensiepen. Começou como uma preparadora, especificamente lá no Alpina 3.0 CSL. Depois, no meados dos anos 70, eles viraram de fato uma criadora de carros customizados para as ruas, né? Uma tradição ligada à BMW, sempre usando a letra B na frente do número referente ao tamanho da série da BMW, né? Então B7, B5, B3. Só que em 2022 a BMW comprou a Alpina e está transformando ela numa divisão de luxo, tal como a Maybach é para Mercedes. E esse daqui é o BMW Alpina Coupé Concept, Vision Concept, alguma coisa assim. Esse design horroroso, né? Então, a partir de agora, a Alpina vira mais uma linhagem de BMWs feias, certo? Aí a família fundadora da Alpina, que uns bolsos cheios de dinheiro, né? No ano passado decidiram voltar ao mercado de carros de luxo, criando a Bovensiepen, novamente utilizando o sobrenome do fundador. Então, a Bovensiepen Automobiles, aparentemente, continua independente, enquanto a clássica Alpina com aquele XB7 nojento tá no controle da BMW, a Bovensiepen Automobiles está um pouco mais independente, porém também partindo de base de carros da BMW, né? O primeiro foi o Bovensiepen com parceria da Zagato, que a gente fez vídeo sobre ele ano passado. Esse Bovensiepen Zagato, ele é com base no M4, esquisito, porém autêntico e interessante. E agora a gente tem esse outro, como é que é o nome dele? Acho que também é Bovensiepen, né? Bovensiepen 05 GT. Isso inaugura uma nova abordagem da Alpina e também um novo sistema de nomenclaturas, né? Porque eles sempre pegavam o número da série do carro e colocavam o B na frente, né? Então tinha o B3, B4, B5. Então agora que ele inaugura uma nova nomenclatura. O 05 é porque é baseado no M5 e o GT vem de Gran Turismo, então significa uma tocada purista, com muita potência, porém também com muito luxo. Ainda continuou fácil de entender o que significa o nome desse carro, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, o design, eu não gosto muito de lançamento de carro em cor cinza, ainda mais com um fundo cinza também, mas aqui eu acho que vem também pra exemplificar esse luxo. E aí, uma coisa que eu achei muito legal desse 05 GT, inclusive um salve pro João Ion Vefractus, que sugeriu esse vídeo também. Uma coisa que eu achei legal é que com o codinome GT e essas mudanças de rodas, para-choques, side skirts, isso deixou o M5 Touring mais elegante. A linguagem aqui das entradas de ar do para-choque, elas são praticamente as mesmas, até porque tem uma questão aqui de dutos de ventilação e sensores que eles não poderiam mexer tanto, mas o pouco que eles mexeram fez ser mais bonito que o design BMW. Quando eu vi esse design e eu gostei muito dele, achei drasticamente superior ao M5 Touring BMW mesmo. Quando eu vi essas linhas de para-choque, linhas de side skirt, roda, quando eu notei essas escolhas criativas aqui em mensagem visual desse carro, eu fui atrás de pesquisar quem desenhou isso. E aí foi a minha surpresa. Sabem quem desenhou esse carro, os meus jovens? Ninguém mais, ninguém menos do que Frank Stephenson, o criador da X5 original, lá do início dos anos 2000, final dos anos 90, que também é o mesmo criador do belíssimo McLaren P1. Trouxeram um nome gigantesco e fica nítido a superioridade técnica em design do Frank Stephenson em relação ao Domagoj Duquette. Domagoj Duquette era o chefe de design quando esse carro foi criado originalmente 2 anos atrás. Então fica aí um tapa na cara. A BMW realmente não sabe mais desenhar carros elegantes e tiveram que contratar o Frank. Tomara que ele continue desenhando mais carros para Alpina. Agora eu quero ver uma Alpina do Série 2, do Série 3, do futuro Série 8, quando existir. Eu quero ver o Frank consertando os carros da BMW. Pra sempre agora. A principal coisa que eu acho patética no design atual da BMW é que ele usa muitas linhas retas, quase que quadradas nos para-choques do M2. Isso aconteceu muito também no New Class.
nesse atual Série 5. E aqui ele remove aqueles quadrados estranhos e desconexos do para-choque para colocar um recorte bem mais clássico, bem mais vintage aqui. As ponteiras de escape visíveis, né, que são da Akrapovic, também dão um detalhe bem mais sutil aqui, bem mais elegante. Esses defletores aqui, esses vermelhinhos aqui, isso aqui é uma questão de legislação, né, para ele poder brilhar no escuro. E a BMW tem usado muito isso aqui em pé, nesse cantinho. O que o Frank fez? Colocou uma saidinha de ar falsa e trouxe os defletores pro lugar original. Ele mexe nas arestas para combinar com o ângulo aqui da lanterna. Sim, são várias pequenas escolhas que melhoram demais. Essa roda, por exemplo, ela remete às rodas Alpina antiga, mas também traz uma linguagem um pouco mais moderna de 2 tons, né, de face diamantada. A linha aqui também... Deixa eu até ver como é que é no M5 Tourer original. O jeito que o fender termina na side skirt é para dar mais evidência ao fato dele ser wide body. Já aqui, essa linha da porta que separa melhor, então é a mesma largura de fender, mas aqui fica mais sutil, mais integrada à carroceria. Aqui na frente tem esse vinco triangular aqui debaixo do farol, que evidencia essa grade, mas como ela tem um ângulo caído, deixa ele com a boca meio abaixada, uma cara meio de bulldog. Aqui não, aqui ele traz um ângulo para cima de volta e rebaixa aqui também essa linha da placa, e o que separa com material aqui, né, com pintura, a linha da placa do para-choque. A separação aqui ela não acontece, aqui a placa fica pendurada na grade preta. Ele tirou essas peças black piano também, já tudo num tom mais fosco, né, o brilho é bem menor aqui. Só acertos em design, é impressionante. Outra coisa que também é muito legal aqui, ainda mais por estar prata, isso ajuda a gente a ver também, mas essa linha aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nessa parte. Eu vou dar um zoom na edição. Essa linha aqui, ó, que dá o recorte do farol na conexão com o fender em relação ao capô, essa linha do canto do farol, ela é praticamente a mesma da M5 E60. Então ele, por trocar esse para-choque, ele evidenciou essa linha, e nesse ângulo de 3/4 aqui, o carro parece uma evolução natural lá da linguagem da E60 e não da F90. Eu achei esse trabalho aqui espetacular em design, espetacular. Se eu fosse fazer 2 mudanças, elas seriam muito caras. Por quê? Uma coisa que eu não gosto é que cria um triângulo aqui, ó, em relação ao ângulo do farol e da grade, tá cada um indo pra um lado. Nesse ângulo também fica bem evidente esse triângulo aqui, né? Então talvez eu colocaria uma pontinha pra cá nesse farol. Eu vou até ver como que fica no Photoshop. Vamos ver agora, vamos ver se eu tô certo mesmo. Vamos testar na prática, né? Mas eu faria ou esse triângulo aqui encaixando, ou então eu tentaria aumentar um pouco o farol pra ficar mais proporcional em relação ao tamanho da grade, né? Porque a grade é um problema da BMW hoje em dia. Então, se diminuir a grade, a frente fica muito gorda. Já que não dá pra diminuir a grade, não dá pra mexer na plataforma, eu aumentaria um pouquinho o farol, não na linha do capô, mas na linha pra baixo aqui, pra preencher um pouco mais essa altura aqui. Mas é uma questão mais de gosto. Em questão técnica que não sei. Não tem erros. Simplesmente incrível esse trabalho do Frank. O cara conseguiu salvar a M5 gorda. Inclusive, essas mudanças de design que ele fez só geraram 5 quilos a mais, então nem teve um ganho de peso, porque já é uma baleia. Agora ela tá com 2.560 quilos de peso seco, o que ainda é uma estupidez, mas enfim, ele nem precisou de ganhar mais peso pra conseguir deixar o carro mais bonito. Então agora que a tocada é elogiada desse carro e agora que ele tá bonito, virei um fã. Não sou cliente, mas marcas não vivem só de cliente, vivem de fãs também, né? Então virei um fã. Gosto muito também como essa linha do vinco agora fica mais nítida, que ela sobe. E se você imaginar que ela completando, ela vem aqui no para-choque também, ó. Que é todo um movimento bem mais sexy, né? A linha de cintura também ela ficou bem mais bonita. Eu reclamo de carro prata, mas acho que esse carro aqui prata ficou bem elegante. Talvez um tom de cor de vinho bem escuro, né? Não acho que vai ficar bonito o amarelo esse carro, por exemplo, né? Também a Alpina nem é esse o ponto, né? Mas imagina essa roda aqui com esse tom, né? Que é praticamente a liga leve na cor natural dela, com aquele tom de verde escuro da Alpina. Vai ficar bonito, hein? Como eu não quero demorar demais, eu vou só fazer uma gambiarrazinha aqui rapidinho no Photoshop, ó. Vamos ver se ele vai ficar legal mesmo ou não. Talvez precisaria um pouco mais de tempo, né? Mas enfim. Olha, eu fiz com muita pressa no Photoshop e não ficou tão bom. Mas era algo mais ou menos assim que eu quis dizer. Também como eu não tenho com a mesa digitalizadora, isso também dificulta um pouquinho, né? Mas eu nunca fui um bom desenhista com mouse. Mas é mais ou menos nesse sentido que eu quis dizer, ó. Preenchendo esse triângulo aqui com um farol um pouco mais bicudo, também mais parecido com o da E60, né? Digam aí se vocês acham que essa minha ideia ajudaria a dianteira. Eu achei que ajudou pra caralho. Eu achei que ficou ainda melhor. Talvez também uma coisa que eu faria, não sei se vai combinar muito bem. Vamos testar aqui. Fazer um teste rápido, bem na gambiarra mesmo.
mesmo, mas pintar só essas pontinhas aqui, ó, da grade, só pra gente trazer um pouco mais de requinte vintage pra esse carro. De novo, eu não tô nem me dedicando aqui, eu tô só fazendo enquanto falo, ó. Eu não tenho prática de desenhar com mouse, eu nunca aprendi a desenhar com mouse de direito. Eu acho que melhorou, eu acho que ficou bom. Eu vou manter aqui a minha ideia. Olha que detalhe sutil, o antes e o depois. Antes e depois. A grade e farol, a BMW não deixou o Frank mexer, mas eu não sei. Eu acho que ficou ainda melhor. Eu sou pretencioso. Comenta se você concorda comigo ou se eu estou viajando. Mas de resto, chat. Mas de resto, pessoal, é basicamente isso. Em questão de mudanças de potência, não tem nenhuma praticamente. A gente tem aqui um ganho de 10 cavalos, né? Então o motor tá com 801 cavalos. A gente tem os mesmos 110 kg de torque, 0 a 100 em 3.6 segundos, velocidade máxima de 306 km por hora. Ainda é uma baleia, mas é a baleia mais rápida do mundo. Pelo menos de reta, né? De curva não ganha da M3 Touring, né? Mas tá aqui o grande Bovensiepen 05 GT, eu curti pra caramba. Se você também gostou, deixa o like aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Sempre que eu tiver críticas ao design, agora eu vou cada vez mais trazer os meus photoshops aqui, pra tentar ter um pouco mais de calma nas próximas também. E é isso. Tamo junto, até a próxima e valeu!